Dois empresários falando mal. Olha a barulheira, viu? Do fim da escala 6x1, é isso? Ó, a Mariana mandou aqui. Vocês, como empresários, o que acham do fim da escala 6x1? Ah, vai quebrar. Olha só. Você joga assim essa pergunta? Não, mas, semana que vem tem um debate sobre isso. Né? Aqui eu posso responder com muita tranquilidade sobre isso. Primeiro que, assim, eu acho super importante a gente analisar o contexto mundial. O que aconteceu com países que fizeram redução de carga horária? Primeiro lugar, estavam numa condição socioeconômica muito mais avançada do que o Brasil. Ou seja, ao adotarem a redução de carga horária, perderam competitividade de maneira significativa com outros países. Vou citar um exemplo super conhecido, que é o da França. A França teve um movimento de redução de carga horária, teve todo um movimento de proteção social, e a Alemanha e a Inglaterra andaram bem à frente, depois a França teve que corrigir o rumo. Então, tá quebrada a França. Acabou a França. É difícil responder essa pergunta de forma genérica, porque tem determinados segmentos que faz todo sentido a escala não ser 6x1, e sem prejuízo nenhum. Mas outros segmentos faz todo sentido que a escala continue sendo 6x1. E a pretexto do que as pessoas acham, que talvez trabalhando menos a qualidade de vida vai aumentar, vai piorar. Qual é o risco de, como a renda aqui no Brasil é muito mal distribuída, das pessoas ficarem com 2 empregos. E aí a intenção do legislador, que talvez seja que a pessoa tenha mais qualidade de vida, na verdade a pessoa vai ter menos qualidade de vida, porque vai precarizar ainda mais o emprego. Mas então se fizer 7/0, vai melhorar então. Vamos colocar 7/0. Não é mais fácil? Se 5/2 vai piorar, aumenta para 7/0. Aí só trabalha. Porque se você só trabalhar, não tem como você perder sua família, perder sua saúde, perder seu lazer. É porque você não vai ter tempo para nada disso. Então você não vai ter o conceito de ter. Por que você não vai perder? De perder? Porque você não vai ter. Se você não tem, você não perde. Exato. Mas a escala 6x1 tá fazendo eu perder a minha família. A escala 7/0 vai fazer com que eu perca a minha família. Mas você não vai ter família, então você não vai ter nada a perder. Entendeu? Então você nasce, caga, come, trabalha. Dorme, caga, come, trabalha. Pronto, acabou, gente, acabou. Tá? Vai piorar. Eu tô perdendo a minha saúde. Você nunca vai ter tempo pra ter saúde. Não, fica tranquilo, né? Pra que você quer família, saúde, lazer, né? E vai trazer uma jornada dupla. Então, fundamentalmente, eu acho que é inoportuno esse tipo de discussão no momento que a gente precisa investir em educação, investir em qualificação. Educação. Para depois pensar nesses outros aspectos. Senão você coloca o carro na frente dos bois. Você não leva o Brasil a lugar nenhum. O Brasil tem um problema seríssimo de má distribuição de renda, de concentração de renda no topo. Mas assim, e a gente não investir em educação. Tem que investir em educação. Tem que botar em educação. Investir em políticas públicas. Educação. Que façam sentido, para que, ao invés de a gente ser um triângulo, a gente vire um losango, como os Estados Unidos, que é uma classe média gorda e uma base de pobreza e um topo de riqueza, a gente jamais vai ser um país de primeiro mundo, aquele país de futuro que desde a infância, eu escuto minha professora falando, o Brasil é o país do futuro. Pois é, passou 50 anos que eu escutei isso e não chegou. Não chegou esse futuro não chegou. E não vai chegar. Não vai chegar porque o país continua sendo um país muito injusto com a sua população. Um país que arrecada 80% de impostos no consumo não pode ser um país que vai dar certo. Porque o consumo penaliza o mais pobre. Então, imagina quem ganha R$2.000, R$3.000, R$4.000, tá deixando 50% do salário no consumo, sem ter consciência que tá deixando, porque o imposto é tudo embutido. Se aqui fosse... Cara, essa tática de misturar uma série de assuntos para desqualificar a escala 6x1
é uma estratégia muito bem pensada, tá, gente? Não acho que isso daí o cara tá tirando o chapéu. Você aponta que há um problema, eles apontam um outro problema. No sentido de que são coisas antagônicas. Então, olha, não tem como a gente diminuir a escala 6x1 porque tem muito imposto. Não, mas tem muito imposto. Vamos discutir aqui escala 6x1, vamos discutir imposto, vamos discutir salário, vamos discutir tudo isso. Não se preocupa, tem tempo. Tem tempo. Ah, mas se acabar com a escala 6x1, por que a gente não acaba com o fundão eleitoral? Os caras usam isso, entendeu? Por que não acaba com o fundão eleitoral? Vamos acabar com o fundão. Vamos debater aqui o fundão eleitoral. Vamos debater a escala 6x1. Ah, mas por que a gente vai debater a escala 6x1 se a gente não debate melhorias na educação? Vamos debater educação. Vamos debater a escala 6x1. Né? Então eles ficam desviando o assunto, puxando uma corda, tudo pra fugir do assunto, tudo pra fugir do tema. Sabe? E nos Estados Unidos, eu vou dar o seguinte exemplo. Se você vai num supermercado nos Estados Unidos, você pega uma latinha de cerveja. Tá lá na etiqueta, $1. Beleza, você vai no caixa e vai pagar. O operador do checkout vai falar $1,10. Você vai falar, não, mas eu vi na etiqueta $1. Sim, é $1 a cerveja. 10 centavos é imposto. Ah, tudo bem, você paga em 10. Cena no Brasil, se fosse o mesmo sistema dos Estados Unidos. Latinha de cerveja, R$5. Você vai no caixa, o caixa vai te falar R$10. Não, é uma latinha só. Sim, é uma lata só. R$5 a cerveja, mais R$5 de impostos. Nossa. Que isso? Como assim? Metade do que eu tô consumindo é imposto? Sim, metade do que você está consumindo é imposto. Então, o Brasil, só para fazer a comparação, os Estados Unidos arrecadam de todos os tributos que os Estados Unidos arrecadam. Presta atenção. O cidadã que vai ali escutar os empresários, porque eles são incríveis, são empresários, são muito inteligentes, eles sabem tudo de tudo. O cidadão que tá ali na escala 6x1, ele clica ali pra ver o vídeo, achando que o cara vai falar, pô, né, escala 6x1 é uma merda, você que tá trabalhando nessa escala, você também é gente, você também merece ter vida igual eu, né? Mas não, dele começa a falar do quê? Do imposto na cerveja. Pro cara ficar revoltado, porque fala, verdade, cara, o problema não é escala 6x1, o problema é cerveja que eu pago o imposto. E ele acaba esquecendo da pauta 6x1. Então, de fato, não dá pra gente falar de fim da escala 6x1, né? Porque o problema é o imposto na cerveja, né? O problema é o imposto na cerveja e não a escala 6x1. Então, a ideia que eles constroem é que um país de 200 milhões de habitantes, com 50 bilhões de deputados, 300 milhões de senadores, eles não conseguem ter cognição, estrutura, nem nada para fazer vários debates ao mesmo tempo. Então tem que ser uma coisa por vez. Então as casas 6x1, não dá para fazer isso, porque tem que acabar em isso, né? E pode ter certeza absoluta que se zerasse imposto, ninguém mais paga imposto nesse país. Chegasse assim e falasse pro empresário, e agora? Vamos acabar com a escala 6x1? Ele fala, rapaz, não dá. Não dá porque... Aí ele ia falar uma parada abstrata, não sei o quê. Tem que acabar agora com o agronejo. Só quando vai descer pra BC cair do top 1000 do Spotify. Ele ia inventar um monte de coisa. Tá? Arrecadam só 20% vem do consumo. Aqui no Brasil são 80%. A gente acabou de passar por uma reforma tributária que não tocou nesse assunto absolutamente estrutural. Passou longe de discutir isso e discutiu outras coisas. Então, a gente precisa de um país com renda bem melhor distribuída. E as casas por rato. Vamos lá. O Vinícius Nunes, qual empresa vocês não davam muita coisa, mas depois do investimento foi muito rentável? Não dava muita coisa. Mas se não dá muita coisa, eles não investem, né? Mas... Eu acho que seria sob a ótica que ele quis dizer que você tinha uma expectativa e no final do dia, quando você entrou para dentro dela, você viu que havia ali um mar de oportunidades, né? Uma oportunidade gigante. Isso pode ocorrer. Eu não me lembro aqui de nenhum negócio que eu imaginei que fosse dar 10 que depois virou 1 milhão, né? Tô dando um exemplo aqui. Olha, eu teve um caso que foi o Filma Eu, e eu gosto bastante de falar deles, porque me surpreendeu em relação a eles tinham uma lista de espera. Bom, acho que só falou isso, né? É como perguntar ao lobo se é melhor manter o galeiro aberto ou fechado.
O Brasil sempre vai quebrar quando se trata de diminuir o dinheiro do rico, da escravidão até os dias atuais. O país iria quebrar em 1888, quando a escravidão acabou. A burguesia não muda. Entrei só para me entreter com um bando de burgueses tentando explicar pro pobre porque o pobre tem que ser explorado até a última gota. Precisa de 3 Luides mangiolizados. Ei, que isso, cara. Botem sua esposa e filho no lugar dos empregados. E gente fica por isso que o trabalhador ele tem que ter 2 empregos, a oportunidade de ganhar mais. Ou se prefere passar tempo com a família. Isso dá certo na Europa. Exatamente. Aliás, o pobre, coitado, ele não pode nem escolher o que ele quer. Ele não pode escolher, não pode ter, tipo assim, mas daí ele vai ter que procurar mais emprego, né? Daí, cara, se ele quiser procurar mais um emprego, deixa ele. Agora, se ele quiser ficar com a família, tanto que aquela pesquisa lá, que mostra que a maioria das pessoas que estão na escala 6x1, se tivessem a oportunidade de ter um dia a mais de descanso, iriam usar desse dia pra ficar com a família, cara. Iriam ficar com a família. Então você veja que absurdo. Agora, ninguém tá mais caindo nesses papos, ó. Ninguém concordando com os caras, ó. Impressionante, cara. Olha lá, eu adoro esse papinho. O burguês que discute a distribuição de renda. É sempre ele. Os Estados Unidos da América. E quantos empresários passeiam com a família fim de semana, eles querem o pobre servir no tempo livre dos empresários. O rico arruma uma desculpa para explorar o pobre. Conversa. Quem não discutiu a melhor reforma tributária foram os políticos amigos de vocês. É sempre assim, festa vai acabar. Olha só, a população tá se revoltando quando você conversa, cara. População se revoltando, cara. Né? População se revoltando. Ó. Cara, é um papinho. É uma conversinha, né? Que não cabe mais, cara. É sempre isso. Sempre vai quebrar, quebrou. E eles fogem muito, cara. Isso daqui é a coisa mais interessante. Que ele não consegue se ater ao tema. Ele dá ali uma explicação. Olha, colocaram lá na França e a França teve que voltar atrás. Você nem sabe se é verdade, se de fato aconteceu isso. Só usa um exemplo. O Brasil não é a França, tá? O Brasil não é a França. Ele joga um monte de coisa. Tem que investir em educação. O consumo. Você viu que nos Estados Unidos você compra uma cerveja e só paga 10% de imposto. Aqui no Brasil vai pagar mais. Você viu que a cerveja tá cara, né? Tem que acabar imposto. Aí muito imposto. Tem que investir em educação. Sempre uma coisa meio abstrata, né? Ou seja, a pessoa que trabalha numa escala 6x1, ela é completamente desumanizada. Ela não tem vontades, ela não tem valores, ela não tem direito a nada. Ela tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar, entendeu? E é sempre mas veja só, o Brasil vai quebrar. Não sei não. Depois vocês vão passar fome, a culpa não é nossa, nós avisamos. É sempre assim, né? Depois vocês vão passar fome, olha os Estados Unidos que top. Isso às vezes é top, né? Não tem pra ninguém. Cara, enfim, né, mano? É uma coisa de louco. Mas fica aí pra você que é trabalhador, que ainda tem paciência pra escutar essas conversinhas, né? Vamos ver se você entende de que lado esses caras estão aí. O seu eu te dou a certeza que não.